um julgamento sem os acusadores, uma acusação que muda ao longo do processo e uma audiência que não decide nada. Esse é o ponto em que nós nos encontramos na nossa leitura da Palavra de Deus e vamos ver o que está acontecendo nesse momento tão peculiar da história. Olá, seja bem-vindo, aqui nós estudamos a Bíblia. Estamos vendo aqui a história do apóstolo Paulo, e ele está agora no meio daquele turbilhão de eventos após a sua prisão. Paulo estava em Jerusalém, foi lá apresentar suas ofertas, foi preso, sem estar fazendo nada de errado, porque acharam que ele tinha feito algo que talvez ele pudesse ter feito, mas ele não fez. E aí tentaram linchar Paulo, Paulo foi salvo pelos romanos, pela tropa, descobriram que ele era cidadão romano. Aí tentaram matar Paulo, sequestrando ele ou atacando a tropa romana. E aí o plano foi descoberto antes. Paulo foi enviado para Cesareia, que era lá a cidade romana mais fortalecida. E aí lá um governante corrupto tentou arrancar dinheiro de Paulo, não tinha nenhuma acusação, deixou Paulo preso. E aí veio um novo governante, viu que não tinha nada contra Paulo. Ainda assim, propôs a Paulo voltar para Jerusalém, com risco de vida, onde Paulo seria assassinado no caminho. Paulo resolveu não aceitar e apelou ao imperador. E ficou um caso complicado, né? Porque um apelo ao imperador de um homem que não foi condenado. Mas o apelo foi aceito. E aí apareceu por lá o rei Herodes Agripa II. Ficou curioso. Resolveu ouvir essa história. E então fizeram uma audiência que não servia para nada a não ser o entretenimento do Agripa. Já que já estava decidido e definido pelo direito romano que Paulo ia lá para Roma para ser julgado lá. Mas vamos prosseguir então no nosso estudo. Estamos em Atos dos Apóstolos, nesse momento, capítulo 26. Convido você a abrir sua Bíblia também e vamos orar. Deus amado, nos ensine a tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Diga o seu amém também, o seu eu concordo. Bom, foi apresentado lá o início da audiência, né? Herodes Agripa, sua irmã Berenice, e aí Festo faz toda aquela cena de pompa, né, para abrir a reunião. Então Agripa, que Herodes Agripa II, disse a Paulo: você tem minha permissão para falar em sua defesa. Não importava o que Paulo falasse, ele não ia decidir nada, porque o que estava decidido é que Paulo ia para Roma. Mas vamos lá, né? Paulo aproveita a oportunidade e faz o quê? Anuncia o evangelho. Então, a seguir, Paulo fez sinal com a mão e começou a sua defesa. Rei Agripa, considero-me feliz por poder estar hoje em tua presença para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus, e especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsia deles. Portanto, peço que me ouças pacientemente. Nós vimos anteriormente, né, quando apareceu um certo Tértulo, um orador, para acusar Paulo, ele fez um monte de mentiras, bajulando Félix, que era um governante odiado. E nós vimos lá que Paulo, ao contrário, foi bem direto, fez a sua introdução sem bajulação. Aqui, novamente, Rei Agripa, considero-me feliz por estar em tua presença. Porque aí ele elogia Agripa? Não. Para fazer minha defesa, especialmente porque estás familiarizado com os costumes e controvérsias dos judeus. Não porque tu és maravilhoso, bonzinho, nada disso. Paulo é objetivo, verdadeiro, faz sua introdução e nada mais. Todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. De fato, Paulo era uma figura pública muito conhecida, mesmo antes de ser cristão. Ele era discípulo de Gamaliel, que era o principal rabino daquela época, e um jovem muito fervoroso dentro do grupo dos fariseus, então ele era bem conhecido, né? Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que como fariseu vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Seita aqui no sentido de um grupo, né? Uma porção dentro de um grupo maior. E, de fato, todo mundo sabia que Paulo era fariseu, que era um grupo bem severo. Agora, estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Paulo acreditava na ressurreição de Jesus Cristo e a nossa, pregava sobre isso, e isso foi um motivo de ódio de muita gente contra ele. Inclusive lá no Sinédrio, que é o conselho dos judeus, quando teve a reunião lá para julgar Paulo, Paulo levantou essa questão: estou sendo julgado aqui pela minha esperança na ressurreição. E aí deu uma maior briga entre eles, porque uma parte do Sinédrio não acreditava em ressurreição e a briga ficou entre eles lá, né? Essa é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor dia e noite. O que eram as 12 tribos? Eram 12 grupos que representavam a totalidade de Israel. Israel era o nome de um homem, Jacó, né? Jacó, Deus mudou o nome dele para Israel.
dá o nome a Israel, que é aquele país que está hoje lá no Oriente Médio, até hoje, né? É o povo de Israel. Esse Jacó teve 12 filhos, que deram origem às 12 tribos de Israel. É isso, né? Então, falar 12 tribos é falar a totalidade do povo. E eles cultuam a Deus com fervor dia e noite. E é por causa dessa esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Então, Paulo corretamente direciona o caso para a esperança que ele tem na ressurreição, que é uma esperança histórica do povo de Israel. E o problema aqui é que aqueles que acusavam Paulo, eles não conseguiam ou não queriam enxergar que essa esperança se cumpria no Filho de Deus, no Messias, Jesus Cristo. Porque os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos? Tinha uma parcela ali que achava isso mesmo. Eu também estava convencido de que deveria fazer tudo possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. Paulo falando do passado dele aqui. Foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Paulo agora, ele faz uma revisão dos fatos da sua história que é muito interessante. Porque a gente está caminhando aqui, eu e você, já há algum tempo, né, nessa leitura de Atos, e esses fatos aqui estão lá pela altura do capítulo 9, 10, então já faz tempo que a gente viu, e Paulo vai nos ajudar, como Lucas ajuda o leitor a reprisar esses fatos e ter uma visão melhor do todo. Então, ele, com autorização dos chefes, dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão, e quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Paulo, ele parece que ele carrega consigo muito forte a memória da morte de Estevão, que ele foi um dos que deu voto, inclusive ele segurou as roupas dos agressores, né, com um gesto assim de aprovação, e muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los, e tentava forçá-los a blasfemar. Na verdade, a luta contra os cristãos, quando ela se converte em luta física e sangrenta, historicamente ela sempre foi isso, né, a tentativa de fazer o cristão negar Jesus. O que é blasfemar. Em minha fúria contra eles, prossegue Paulo, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Numa dessas viagens eu estava indo para Damasco lá na Síria, com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. De fato, ele levou cartas, né, para que ele tivesse apoio lá, apoio local, para perseguir os cristãos. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol. A gente não olha diretamente para o sol com risco de ficar cego. Imagina ver uma luz mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Foi um clarão muito poderoso e que provocou neles ali uma prostração. Eles não conseguiram se manter. Então ouvi uma voz que dizia, em aramaico, a língua local, a língua dele, a língua nativa: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Paulo, reprisando esse episódio, ele fala aqui no aguilhão, né? E eu vou lhe explicar o que é o aguilhão. Se você não é familiarizado com a vida com gado, preciso lhe explicar, tá? Boi. Boi é um bicho que tem um couro grosso. E ele não responde bem a estímulo físico, toque, que outros animais respondem, porque parece que ele não sente. Então, o pessoal que mexe com gado, normalmente eles têm uma vara, uma haste longa. Uma ponta é isso mesmo, né? Pontuda, para cutucar o animal e o animal sentir o estímulo e caminhar. E na outra ponta, normalmente, é uma parte, assim, uma coisa reta, quase como uma pá, né? E serve às vezes para raspar alguma coisa, é uma ferramenta de trabalho. E aqui a figura que Paulo relembra que Jesus falou para ele é recalcitrar contra o aguilhão. É como uma expressão que tem em algumas partes do Brasil, dar soco em ponta de faca. Né? A gente não faz isso, né? É como se Paulo fosse ali a figura de um boi, e aí o aguilhão vem e dá o toque para ele andar, e em vez de ele andar, ele se força contra o aguilhão. Isso não é boa coisa, né? Isso vai doer mais, pode até machucar. E o Senhor está falando que Paulo está fazendo isso. Ele está recebendo um estímulo na direção correta, que é o testemunho dos cristãos, e em vez de andar na direção correta, ele está se colocando contra a igreja. Naquele momento lá no passado, né? E aí Paulo, ele conta que ele teve essa visão toda, né? Essa luz, essa voz, e ele ficou pasmo, porque ele não estava entendendo, né? Ele naquele momento julgava estar servindo a Deus. Então ele faz a pergunta: quem és tu, Senhor? E respondeu: Senhor, eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Jesus tinha falado, né, no seu ministério terreno que o que a gente faz ao outro, a gente faz a ele. Então Paulo, ao perseguir os de Jesus, estava perseguindo o próprio Jesus. Agora levante-se e fique em pé, foi a ordem de Jesus. E eu apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que eu lhe mostrarei. Então veja que Paulo ali, ele não só recebe um toque de Jesus e
e uma aparição, né, daquela luz toda, ele recebe uma promessa que serão mostradas coisas para ele, como de fato foi, né? Paulo foi um homem que realmente recebeu muito conhecimento da parte de Deus. Eu livrarei do seu próprio povo e dos gentios. Gentio é não judeu, aos quais eu envio para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Então Jesus fala que Paulo vai ser livrado. Então já está anunciando que vai ter o quê? Perseguição. Se Jesus fala que vai livrar Paulo tanto dos judeus quanto dos não-judeus, é porque Paulo vai ser perseguido tanto por judeus quanto não-judeus. Nesse momento aqui em que Paulo faz esse discurso, eu e você, que já lemos o texto juntos aqui nos nossos vídeos, né, nós sabemos que isso se cumpriu, né? Paulo foi perseguido tanto por judeus quanto por não-judeus, mas Deus sempre livrou a Paulo. E o Senhor enviou Paulo aos não-judeus para abrir os olhos deles e converter eles das trevas para a luz. De Satanás, do poder de Satanás, para Deus. Então eles viviam debaixo da opressão demoníaca. Que é isso, né? Quem vive sem Deus está sujeito ao principal operador espiritual desse mundo, que é o diabo. Né? O mundo jaz no diabo. O mundo está caído no diabo. Então ele opera e controla os poderes desse mundo. E aí levar a mensagem para as pessoas é levar a possibilidade das pessoas saírem da escuridão para a luz, do poder do diabo para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados. Esse é o grande negócio. Tem muita gente hoje se enganando, é estranho isso, mas a gente tem gente hoje pensando e expressando isso, pelo menos, né? Que andar com Jesus é basicamente para receber vitória nesse mundo. Para, sei lá, trocar de emprego, derrotar os supostos inimigos, enfim, coisas assim. E não, parece que não se está pensando que o negócio é receber o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em Jesus, que é isso que Paulo está falando aqui. Jesus falou para ele, né? O anúncio da salvação é para perdão dos pecados e para fazer parte desses que são santificados por Jesus pela fé e receber herança. Qual é a nossa herança? O reino de Deus. Então parece que se perdeu isso. Parece que hoje se está trocando o reino de Deus pelo reino dos homens, né? Parece que o que se quer hoje, muita gente quer, como alguns brincam, né? O cara quer, como é que é? Emprego novo, carro novo e mulher nova, né? Parece que é isso que o sujeito quer quando vai para a fé. Enquanto que o Senhor promete aqui é perdão dos pecados e vida nova e herança entre os santos. Então a gente tem que focar a coisa no lugar certo. Claro que Jesus ele é bom, ele também soberanamente promove curas, ele também abençoa os seus, mas a gente não pode perder o foco disso aqui, né? Senão a gente se perde completamente. E assim, rei Agripa, Paulo falando agora, ele conta o passado e agora ele vira para o rei. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Isso aqui é um grande fundamento de vida, né? Paulo teve uma visão e não foi desobediente. Isso aqui é pra gente, né? Se a gente recebe uma direção de Deus, Paulo viu, né? Teve uma visão e foi instruído por Jesus, mas eu e você temos aqui, né? A Bíblia, a gente tem coisas que a gente sabe que são corretas. Então vamos também não ser desobedientes, né? Ao que nós recebemos de Deus. E Paulo segue, preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco. Ele foi para Damasco e já começou a pregar ali, né? Depois aos que estavam em Jerusalém. De fato, ele fez a viagem e pregou lá. E em toda a Judéia. E também aos gentios, aos não-judeus, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem seu arrependimento. Aqui é outro ponto fundamental. Fundamental na vida cristã. Não tem como uma pessoa ser cristão e as suas ações do dia a dia não expressarem isso. Então, como é que a pessoa é cristã, mas ela continua agindo de um modo satânico, mundano? Não, as nossas ações têm que expressar o nosso arrependimento. As nossas ações têm que expressar uma mudança de direção, uma mudança de mentalidade, uma conversão. Isso é necessário aparecer nos nossos gestos. E veja que Paulo fala obras que mostram arrependimento e não falatório. Cuidado, não caia nesse mau exemplo de sair sendo um falador, ficar repetindo o versículo bíblico decorado, cantarolando o tempo todo música de igreja, usando um palavreado até chato de tradução antiga da Bíblia, como se fosse isso que fosse ser cristão e obras de arrependimento. Não. É vida prática, é vida concreta. Perguntaram lá para João Batista, né? O que a gente faz? João Batista foi muito concreto, muito direto. Quem roubava, para de roubar, né?
Se você é soldado, não oprima as pessoas, não tente tirar suborno. Faça seu trabalho corretamente, não vá além disso. Então é vida prática, tá bom? Não é vida de aparência. Vida de aparência é muito mais ligada ao farisaísmo, tá? Outra conversa. Por isso, os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram me matar. Então Paulo fala assim, teve um monte de acusação, mas na verdade, a tentativa de me matar é por causa disso aqui, por causa do testemunho do evangelho. Mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje. E por este motivo estou aqui e dou testemunho. Tanto a gente simples quanto a gente importante, de fato. Né? Paulo ele falava com todo tipo de pessoa e Deus o tinha ajudado e ele estava ali se mantendo. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer. Gente, isso é fato, tá? O cristianismo, ele é uma sequência da revelação do Antigo Testamento, mas ele não nega em nada o Antigo. Tem um pessoal aí confuso, até dizendo que o Deus do Antigo Testamento é outro Deus, que a gente não devia ter Antigo Testamento. Isso é falta de estudo, de leitura, de oração também, tá? Paulo está dizendo aqui, olha, eu não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que deveria acontecer. Aliás, a gente lê o Antigo Testamento com essa visão, né? A gente lê o Antigo Testamento projetando a visão em Cristo, porque a Bíblia é uma revelação progressiva, e o ápice da revelação é Jesus, que está expresso em todo o Novo Testamento. Então a gente lê o Antigo já sabendo que o Antigo é revelação parcial, né? O ápice está em Jesus Cristo. O que disseram os profetas e Moisés? Que o Cristo, o escolhido de Deus, haveria de sofrer, e sendo o primeiro a ressuscitar dos mortos, proclamaria a luz para o seu próprio povo, e também para os não-judeus, para os gentios. Então Paulo está apontando aqui, o Antigo Testamento já falava isso. É isso que eu estou pregando. Né? É tudo uma coisa só, é tudo fechando num ponto só, que é Jesus Cristo. Nessa altura, Festo era romano, era o governador local ali, colocado por Roma. Ele interrompeu a defesa de Paulo e falou, você está louco, Paulo? As muitas letras estão levando à loucura. É aquele pessoal que tem até hoje que acha que quem estuda muito fica doido, né? E uma bobeira tremenda, não tem fundamento nenhum nisso. E aí Festo saiu com essa. Só que Paulo já respondeu, não estou louco não, excelentíssimo Festo. O que eu estou dizendo é verdadeiro e ainda mais, é de bom senso. E o próprio rei aí está familiarizado com o que eu estou falando. Porque eu estou certo que nada disso se passou sem o seu conhecimento. Não foi coisa que foi num cantinho aqui do reino, são coisas públicas. Claro, Paulo foi interpelado por Festo, que era um romano sem conhecimento daquelas coisas. O rei Agripa era judeu, também colocado ali por Roma. Conhecia aquelas coisas. Paulo falou, não, isso aqui eu estou falando é correto e é bom senso, e o rei sabe disso. E aí Paulo dá aquela batida final dele, assim, esperta. Rei Agripa, crê nos profetas? Eu sei que crês. Bom, se Agripa fala que crê nos profetas, e Paulo já está dizendo, acabou de dizer, que o que ele prega é a sequência dos profetas, necessariamente, então, Agripa tem que crer em Jesus. Tá vendo como Paulo está levando a Agripa para a fé verdadeira? E aí o Agripa falou, Paulo, você acha que em tão pouco tempo você pode me convencer a virar cristão? Claro, o Agripa entendeu o raciocínio rápido de Paulo. E o Paulo respondeu, olha, em pouco ou em muito tempo. Gente, tem gente que se converte na primeira pregação, não tem essa história não, tá? De precisar de muitas e muitas pregações. Paulo falou, em pouco ou em muito tempo eu peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém sem as algemas. Né? Esse é assim das algemas. Vamos lembrar que estava ali Festo, Agripa, Berenice, um monte de oficiais, um monte de gente importante, soldados, servos, empregados. Paulo queria que todo mundo virasse cristão, que nem ele, só sem as algemas. Né? O rei se levantou, com ele o governador, né, Festo, e Berenice, irmã do rei, como também os que estavam assentados com eles. Né? E o rei deu ali a audiência por encerrada. E saindo do salão, eles comentavam entre si, esse homem não fez nada que mereça nem morte nem prisão. Eles entenderam que Paulo, para o Estado, era inofensivo. Paulo não estava cometendo crime nenhum, era uma questão de fé ali. E o Agripa então falou para Festo, olha, ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse separado para César. Tem gente até que acha que Paulo errou em apelar, né? Gente, se Paulo não apelasse, Paulo agora nesse momento estava morto. Porque eles iam matar o Paulo em Jerusalém, entendeu? Então o correto seria libertar Paulo, seria, mas não é isso que eles iam fazer. Paulo estava entre duas opções, ou morrer a caminho de Jerusalém, num ataque e um linchamento público, ou apelar para Roma. Ele fez a coisa certa.
Quem não fez a coisa certa foram os juízes dele. Assim, encerramos o capítulo 26. Lhe estimulo a continuar lendo até o final esse livro para a gente continuar nosso estudo, né? E como eu tenho feito aqui recentemente, se esse material aqui lhe ajudou, só vou lhe pedir uma coisa. Passe isso para alguém. Ajude outra pessoa também. E volte na próxima, porque aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá.